Então tá, pessoal, boa noite. Meu nome é Maria Tereza e nós vamos trabalhar, vocês têm a apostila na frente de vocês, né? Nós vamos trabalhar a compreensão de texto. Para os amigos que estão nos assistindo, boa tarde, bom dia, boa noite, a hora que for, boa madrugada, a hora que for, e espero que também acompanhem pelo material. Nós vamos usar a TV em alguns momentos específicos para evitar que vocês fiquem copiando muito. Tem de escrever, mas tem um pedaço que é muito longo e aí eu ligo aqui, já deixei tudo preparadinho. Turminha, vamos fazer assim, ó. Primeiro eu quero mostrar para vocês como é esse material aqui, para que vocês utilizem da melhor maneira possível. Nós temos nessa apostila 35 questões, 35 testes, que é indispensável que vocês façam esses testes. Alguns nós vamos fazer em sala de aula, outros tantos nós vamos fazer em casa. Havendo dúvida, o fórum estará aberto daqui a um pouco para a gente fazer as perguntas. No caso de vocês, conforme formos nos encontrando, vocês vão fazendo as perguntas. Essas 35 questões, se vocês fizerem a gentileza de abrir comigo na página 44... Obrigada, Duda. Aí você apareceu. Dá tchau. Volta rindo. Volta rindo, isso. Tá? Na página 44, nós temos o gabarito comentado. Tá? Eu faço questão de colocar o gabarito comentado aqui para vocês, porque facilita a vida de vocês, por conseguinte a minha, né? Não é que eu não possa responder a dúvidas, mas responder a dúvidas implica assim, ó, umas 24 horas para eu poder dar a resposta, porque nem sempre estou em casa, aquelas coisas. E aí a pessoa fica 24 horas com a dúvida, pode ficar ansiosa. Está aqui. Se não resolver, obviamente estou à disposição. Aí, turminha, agora... Então, nesse polígrafo aqui, eu divido em 3 momentos o nosso trabalho. A primeira parte de compreensão, a segunda parte de semântica e a terceira parte de... chama compreensão gramatical do texto. Tem gramática... Comeu um cabelo. Tem gramática, mas ela está tão escondida na proposição que a gente custa um pouco a perceber. E percebendo o viés gramatical, a gente chega muito mais rápido e com mais segurança à resposta. Então, abram comigo, por favor, na página 5. Vamos começar a ver o outro edital. Eu estava vendo vocês conversando aí, enquanto eu estava aqui ajeitando as coisas. Só sugestão, tá, gente? Vamos nos preocupar inicialmente com essa parte, deixar a prova discursiva para um momento posterior, até porque no concurso será posterior. Primeiro a gente precisa dar conta também dessa parte. Então, e a prova discursiva, tudo que toca de escrever, as pessoas ficam meio nervosas, né? Não sei vocês. Ficam? Porque vocês não sabem escrever, é isso? Ah, tá. Não tem por que ficar nervoso. Então, vamos adiar um pouquinho, até para vocês avançarem mais nos estudos das específicas. Aí, quando a gente for falar sobre a prova discursiva, vocês vão estar mais tranquilos a esse respeito. Deixa eu só abrir minha água aqui. Enquanto eu abro a água, coisa que não é da aula, vocês podem falar comigo, viu? Não, é falar, rir também é bom, mas é falar comigo. Porque eu não vou conseguir ficar até as 10h15 da noite feito uma louca falando sozinha aqui. É uma sensação de solidão absoluta. E se eu ficar perturbada, eu vou mandar o processo para vocês, é claro, e mando a conta do psiquiatra. Então, é para falar comigo, por favor, é para fazer pergunta. Não me entendeu? É para fazer pergunta. Ah, mas eu fico com vergonha. Do quê? Eu não vou rir. Ah, mas a pergunta era de rir, mas eu não vou rir. Em casa, sim, na frente de vocês não farei essa deselegância, podem ficar tranquilos, tá? Então, conversa comigo, fala comigo, a gente trocar ideias. Olha só, o último edital, que foi lá de 2012, é meio antiguinho, trazia essas informações aqui, gente. Compreensão textual. Por um lado é bom quando eles colocam compreensão textual, porque
em algumas bancas, eles se limitam à compreensão textual especificamente mesmo, assim, lê o texto e diz o que está ali escrito. Por outro lado, isso pode acrescer o estudo da gente, porque compreensão textual é tudo, é qualquer coisa pode cair, é o mundo. Semântica, também bem ampla, um edital que se caracteriza pela amplitude aqui. Semântica também, pode ser desde sinônimo até um negócio chamado hiperonímia e hiponímia. E ortografia. Então, em compreensão textual, baseada nas provas anteriores, coloquei uma série de observações, uma série de tópicos para a gente trabalhar. O mesmo em semântica, tentei ser o mais completa possível. Em ortografia, aí eu trabalhei, o Zambelli, que me orienta nesse sentido, ele disse, não, você dá ortografia, trabalha parônimos e homônimos e porquês, e era isso. Porque eu não vou dar regra de ortografia para vocês, tá, gente? Porque não tem lógica dizer que verbos terminados em ND fazem substantivo com S, é mais regra do que palavra. Então, em ortografia a gente vai se centrar em maior especificidade. Vamos começar por procedimentos, que está aí na página 5, é o seguinte. Daqui a um pouco, o que é muito comum, o aluno, o candidato, pensa, mas para que mesmo que eu vou trabalhar a compreensão de texto? Cada prova tem um texto, cada texto é um, então eu vou lá, leio e faço isso. Fato. Mas isso requer a experiência de um leitor. E numa hora de prova, a temperatura e a pressão não estão normais, a gente não tem essa tranquilidade do leitor que a gente tem em casa, de sentar ali os 20 minutinhos antes de dormir e ficar lendo. Tem pressão nesse momento. Então, existem procedimentos e estratégias para a gente se apropriar do texto e chegar à resposta de maneira mais rápida e mais segura. Não é uma magia. Tem de ler o texto. Ah, então se eu fizer tudo isso eu vou acertar sempre? Espero que sim. Espero que sim. Mas a leitura do texto, essa prática de leitor é imprescindível. Quais são os procedimentos, gente? Deixa eu perguntar para vocês, olha para mim para de ler. Assim, ó. Quando vocês pegam uma prova para fazer, vocês começam... Tá, e por acaso vocês resolveram começar pelo português. Vocês começam pela leitura do texto ou não? Sim? Vamos tentar de outra maneira? Não vamos começar pela leitura do texto. A leitura do texto vai ser a última coisa que a gente vai fazer. Escuta só. De repente aconteceu com vocês, a gente foi fazer uma prova. Aí há uma série de sites, não estou chinelhando colega nenhum, tá? Mas há uma série de sites que dizem assim, antes de começar a prova, leia o texto 2 a 3 vezes. Já leram isso por aí? É uma orientação. Tá, e aí eu li essa orientação, fui para a prova, li o texto 2, 3 vezes. Li 2, estava com preguiça de ler a terceira, li 2. Aí eu vou para a questão. Aí a questão número 1 não era de compreensão de texto, era de lacuna. Bem comum. Aí eu vou para a questão do número 2. A questão do número 2 era de vocabulário, não era do texto. Aí eu chego à terceira questão e essa sim é de compreensão de texto. Aí a gente lembra do que leu? Não. Foi inútil, a gente só perdeu tempo e se angustiou. Então vamos tentar de outra maneira? Agora, quem primeiro lê o texto e se sente confortável e não tem briga com o tempo, continua. Mas experimenta essa técnica. A gente vai começar a ler assim, ó, turminha. Primeiro a gente vai observar a fonte bibliográfica, que é um aspecto do texto que geralmente ninguém dá bola. A fonte é super importante. Lá a gente vai achar quem escreveu esse texto, a gente vai achar o veículo de publicação desse texto, o ano de publicação, que podem nos servir, se não para chegar à resposta certa de maneira direta, podem nos servir para eliminarmos algumas questões. Eu sempre cito como exemplo uma questão que tinha um texto, um poema do Patativa do Assaré, que é claro que isso é pseudônimo, que é um cara super famoso no Nordeste, é um poeta fantástico, mas não divulgado em todo o país. E aí falavam a respeito da linguagem desse texto, e perguntavam se aquela linguagem era específica de que tipo de intercomunicação. Ora, quem não sabe que o cara é nordestino, podia apontar também, por causa da estrutura do texto, para o sertão mineiro, e havia essa possibilidade nas alternativas. Mas aí, lá nas alternativas, tinha um local de publicação. Aquele poema estava no livro que havia sido editado pela Universidade Federal do Ceará, ou seja,
Por aí a gente eliminava o tal do sertão mineiro, que era a possibilidade também. Começando sempre pelo fim do texto, então. Depois que a gente lê a fonte, a gente lê o título. O título é importantíssimo. Nessa ordem que eu coloquei aqui para vocês, tá, queridos? Ó, fonte, autor e título. A gente lê o título. O título é o menor resumo que um texto pode apresentar. Muitas vezes, quando se trata de uma notícia de jornal, por exemplo, o título resume tudo aquilo ali, porque o título tem esse objetivo de despertar o interesse do leitor. Depois que a gente lê o título, a gente identifica, por meio de trabalhos que a gente vai fazer aqui, a tipologia e o gênero desse texto. Se é um artigo, se é uma notícia, se é um editorial. Por que isso? Também para eliminar alternativas. Vamos supor que identificamos ser uma notícia o nosso texto. E aí, lá na alternativa tem o seguinte, o objetivo do... Uma das alternativas diz, o objetivo do autor é analisar a questão X. De cara a gente corta essa, porque notícia não analisa nada. Notícia tem o objetivo tão somente de informar. Então, se diz lá na alternativa de um texto que é uma notícia, que o sujeito saiu a analisar ou a dar opinião, puf, puf, cortei e era isso. Depois, li o texto, calma. Depois eu leio o enunciado da questão 1, o enunciado da questão 2, primeiro, um de cada vez. E aí sim. Aí eu sei o que querem comigo. Se é de ortografia, se é de gramática, se é de vocabulário. Aí eu vou com intencionalidade. Agora eu vou ler o texto. Ainda não. Aí, gente, se vocês quiserem anotar, eu acho que na página seguinte tem um espacinho, tá? Tem um espaço para anotação. Só tem duas formas de a gente trabalhar com texto, tá? Não tem 1 milhão de formas, até porque só tem 2 tipos de pergunta. Não tem muito, só tem... Todas as questões de texto só tem 2 tipos de pergunta. Que é assim. Ou eles nos remetem à totalidade desse texto, ou eles nos remetem ao primeiro e segundo períodos do primeiro parágrafo. Então, aí, conforme o que estão dizendo, a gente começa por um lugar ou pelo outro. Então, assim, ó. Se lá na questão de número 1, tá bom aqui? Se lá na questão de número 1, enunciado aí vem assim, ó. Vamos supor, tá? Conforme... Ó, não trouxe a caneta vermelha, deixa eu pegar. Conforme o texto, blá, blá, blá. De acordo com o texto nos apresenta... Então, se vocês virem esse artigo, lembra disso, né? Isso é uma pergunta. Sim. Obrigadinha. Se quando eu faço pergunta é para responder, não é retórica não é para a gente refletir sobre a vida, entendeu? Não, para responder isso. Lembra de artigo, né? Isso aqui é um artigo definido, se vocês bem se lembram. O nome é irrelevante. Mas o artigo definido, no enunciado, fazendo esse link aqui com o texto, nos remete a um tipo de caminho, nos coloca em um tipo de caminho. O artigo definido, gente, entre outros aspectos semânticos do seu significado, não da gramática, tá? O significado, para que ele serve, a gente vai ver isso, tem uma tela para isso, ele remete à totalidade, uma das possibilidades. Então, quando eu vejo esse conforme o texto, de acordo com o texto, segundo o texto, eu sei que a resposta está diluída ao longo do texto. Ela não está centralizada em um lugar específico. Quando eu vejo isso, o caminho que eu devo adotar para facilitar a minha vida, não é ler o texto ainda. O que a gente vai fazer? A gente vai ler as alternativas. A gente faz a leitura das alternativas. Para quê? Por favor, virem a página. Não vira nada. Não, vira. Vira a página comigo. Depois a gente vai voltar, tá? Ali na página 6, onde tá escrito no enunciado, tá? Logo abaixo tem outro bibis. Destaque das palavras-chave das alternativas ou afirmativas. Então, a gente leu o enunciado e se deu conta de que no enunciado havia esse caminho da totalidade do texto. Aí, o
O que eu vou fazer? Eu vou ler as alternativas e em cada... Bom, aí fica a critério de vocês, eu vou dizer como é que eu faço. Pego a letra A, destaco as palavras-chave da letra A. Quais são as palavras-chave? Expressões substantivas e expressões verbais. Destaco. Pena que a gente não pode levar canetinha colorida, é uma lástima, mas enfim, é que a gente tem na mão é que vai ter que ser usada mesmo. Aí eu destaco essas palavras da letra A e procuro essas palavras no texto. Aí eu vou começar a ler o texto, mas por partes e com intencionalidade. Eu estou lendo o texto, mas eu sei o que eu estou procurando ali, não é? Eu vou me divertir agora. Ninguém foi lá para fazer prova para isso, salvo melhor juízo, a gente não vai fazer prova por diversão. Claro, pode haver alguma tara, alguma coisa assim, mas normalmente não, você vai lá fazer prova. Sempre tem umas criaturas diferentes, né? Estranhas, diferentes. Aí eu destaco as palavras nas alternativas. Vou no texto e saio a procurar. A mesma palavra? Não. Eu procuro paráfrases, a gente já vai ver o que é isso daqui a um pouco de novo. Eu procuro campo semântico, também vamos ver, ou mesmo a questão etimológica, ou seja, qual é a constituição dos elementos dessa palavra, os radicais, afixos e sufixos e prefixos. Bom, então assim, gente, aí eu falei, vamos destacar, eu faço letra por letra, tá? Eu destaco na letra A, busco no texto, destaco na letra B, busco no texto. Eu funciono mal se eu destaco tudo e vou procurar tudo, acaba me atrapalhando. Aí alguém deve estar pensando aí, mas pelo visto vocês não vão falar comigo, ok? Eu aceito, tá? Alguém deve estar pensando, mas eu vou perder muito tempo. Não vai. Por isso é que tem questão para a gente treinar. Você vai ganhar tempo dessa maneira. Garanto a vocês. Mas eu falei destaque das expressões substantivas e expressões verbais. Vamos lembrar um pouquinho agora de gramática, tá? Jamais perder de vista que a gramática é que norteia todo o nosso trabalho. A gente vai precisar muito desse conteúdo gramatical. Então, gente, olha só. O que são as expressões substantivas de que falo aí na nossa apostila? As expressões substantivas vão além, evidentemente, do substantivo. O substantivo nomeia o nome. E aí, agora vocês vão ter que lembrar um pouquinho, se Zambelli não... Vocês já tiveram aula de português? Não, né? Tá, então vou falar. As expressões, vocês vão ter que lembrar... Então, lembra do colégio, eu vou explicar igual. Vocês vão ter de lembrar de concordância nominal. Essa é uma pergunta, gente. Vocês lembram de concordância nominal? Sim, tá. Sim, faz ela. Não sei se é sim ou não, é uma coisa. Então, eu vou explicar. Assim, ó, se vocês não me dizem que se vocês lembram ou não, eu passo batido. Se vocês me dizem, não, a gente não lembra, eu explico. Eu sei explicar direitinho isso. Bom, olha só. Aí vocês vão olhar para o substantivo e para o seu entorno. Ou seja, vão olhar para os determinantes, aquilo que concorda com esse substantivo. Aí vocês vão levar junto artigo. Vocês vão levar juntos pronomes que acompanham esse substantivo. Vocês vão levar junto os adjetivos e os numerais. Isso aqui é uma expressão substantiva. Só o substantivo é a informação de peso, mas de repente a gente pega só o substantivo e esquece de levar o adjetivo ou a locução. Folha, de papel. Folha é o substantivo, sem o de papel, que é a locução adjetiva, a ideia toda diferente. O homem, um homem, totalmente diferente a ideia. Então, destacamos as expressões substantivas e destacamos as expressões verbais. Ou seja, o verbo, que é a coisa mais importante, e o seu entorno, que são os advérbios. Tá ligado em advérbios? Locução adverbial também. Também. Só para... o colega perguntou locução adverbial também. Sim, locução adverbial aqui e locução adjetiva aqui, tá? Elas funcionam da mesma maneira, só são duas palavras com preposição. Levem os advérbios juntos.
Porque uma coisa é pode, outra é não pode. Mudou tudo. Então, o advérbio de negação, nesse caso, tem que ir junto. E aqui a gente tem uma expressão verbal. Feito esse destaque, quando tenho esse tipo de enunciado, em cada alternativa eu volto ao texto. E eu vou buscar no texto, o que eu vou buscar no texto? No texto, eu vou buscar paráfrases, grossíssimo modo, definindo agora, a paráfrase é dizer o mesmo com outras palavras e outra organização. Isso é uma paráfrase, né? Estou fazendo uma definição grosseira. Então, o mesmo, não vou botar isso não que está errado. Igual no sentido, só. Sentido é igual, forma não. Mas eu não posso parar só na paráfrase. Eu posso buscar também a mesma expressão, porque ela se repete. Posso buscar também sinônimos. Ou, por último, observação da... Tá, vou usar um nomezinho pedante, mas tem que ser, tá? Observação dos morfemas. Tá ligado em morfema? Não? Olha só. Morfé do grego, forma. Aí o que é forma? São as formas, morfemas são as formas que constituem a palavra. Os pedacinhos, não letra. É forma de significado. Se eu falo assim, infeliz, quantos morfemas eu tenho aí? 2, né? O in, que é de negação, e o feliz, que é a significação. Então, muitas vezes, a palavra nos remete, tem um morfema de negação, um pedacinho que diz de negação. Aí eu começo a procurar outra negação lá em cima. Mas o melhor é começar pela paráfrase, por isso que eu botei em letra vermelha. Por quê? Qual vai ser a resposta correta, gente? A resposta correta, vê só se aconteceu já isso com vocês em prova. 5 alternativas, vamos pegar de objetiva direta, tá? 5 alternativas. Vai dizer, uma é trouxa e a gente elimina, porque ela é absurda. Ela é completamente... Pior é quando a gente marca a trouxa achando que é e acerta, né? Bom, mas enfim. Aí 2 a gente elimina por uma estratégia que tem de palavras de cunho categórico. Aí a gente fica com 2, vai dizer, né? Aí quando acontece de a gente ficar entre 2, o que é que a gente erra? Você tem toda a razão. A gente fica ai, 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 e marca errada. Pior, sabe o que é pior do que isso? A gente fica entre 2, marca certa, aí vem o gnomo do mal, apaga, troca e marca errada. Então, para começar a história, gente, vocês me prometam que em compreensão de texto vocês... Põe a mão no coração para prometer, tá? Que vocês não vão fazer isso. Se em outras disciplinas esse troca-troca de letra dá certo, em compreensão de texto, assim, estou com a vontade de errar, aí a gente consegue. Porque tem a primeira letra... Aí tem um negócio chamado gramática internalizada, que é enfim, é muito específico, não vem ao caso aqui. Mas quando a gente responde pela primeira vez com intencionalidade, a gente sabe o que está fazendo. Na segunda, a gente só está perturbado, sabe? A gente está nervoso. Aí está nervoso e faz asneira. Puxa o seu tapete. Então, gente, começa por aqui, ó. O melhor é essa ordem que eu coloquei para vocês. Isso aqui é a última possibilidade, quando mais nada está dando certo. E aí, qual vai ser a resposta? Aí eu fiquei entre 2, mas agora eu sei qual é a minha resposta. A resposta certa será sempre a paráfrase mais completa. A alternativa correta é a paráfrase mais completa do texto. Então, vamos supor, eu destaco 3 expressões-chave na minha alternativa. E as 3 eu encontro no texto. Essa resposta está correta. Por isso a gente vai ler o texto todo, mas aos pedaços.
Porque quando eu destacar, por exemplo, a gente vai fazer agora uma questão juntos, tá? Quando eu destacar imposto, que tem uma questão que fala sobre impostos, quando eu destacar a palavra imposto, eu já vou no texto, a despeito dos textos não serem muito longos nessa banca, mas eu já vou no texto, onde é que tem imposto? Ah, tá aqui. Aí eu vou ler aquele pedaço e vou ver se tem a ver com a minha alternativa. Ficou claro isso para vocês? É uma pergunta. Obrigadinha. Então agora, turminha, vamos falar sobre o texto, tá? Isso aí é a teoria, daqui a pouco a gente vai fazer juntos. Fazer junto, pelo amor de Deus. Não é eu falo e vocês balançam a cabeça, tá? Junto é assim, eu pergunto, vocês respondem. Olha só, esse texto aqui, então, vamos ler vamos fingir que era a prova, tá? Vamos ler a fonte. Lá na página 5, turma que está em casa, acompanha aí. Aí está dizendo, editorial Globo. Bom, acabou, né? Já sei que é um editorial. Mas o que me interessa saber que é um editorial? Já trouxe aqui embaixo definido para nós com os destaques. Ó, o editorial, isso aqui é onde está destacado, coloridinho, é o resumo do resumo do resumo do resumo, ok? Precisa saber isso? Sim, precisa. Lá atrás tem uma explicação desse tamanho? Tem, mas isso aqui é o mínimo que a gente precisa. Editorial sempre será um texto opinativo, argumentativo, nunca assinado. Por que não tem assinatura? Porque a responsabilidade pelas ideias ali veiculadas não é do sujeito que escreve, e sim da instituição a qual esse sujeito está ligado. Podem ser vários sujeitos, aliás. Então, olha só. Texto opinativo, não assinado e, ó, assuntos bastante atuais. Se caracteriza também por isso. É claro que a gente pode ler um editorial de 10 anos. Não vai ter mais interesse, muito provavelmente. Editorial veicula um tema atual, geralmente pretendendo ser a voz dos leitores daquele veículo e, de uma certa forma, cobrando, mesmo que de maneira implícita, providência das autoridades. Bom, já sei que um editorial que foi publicado no Globo sob o nome de Hora de Ampla Desoneração Tributária, que é o título que está ali, ó, Hora de Ampla Desoneração Tributária. Sem ler o texto, não leiam o texto ainda, por favor. Esse título, que é bem importante, já nos remete ao assunto sobre o qual vamos ler. A gente vai ler sobre o quê? Não, uma palavra só, vamos lá. Tributo. É sobre isso que a gente vai ler. Isso é o assunto. Já vamos nos preparando para a gente ter com a cabecinha assim quando a gente for falar de prova discursiva, tá? Que a gente vai ter que dividir assunto e tema. Então a gente vai ler sobre tributo. O que vão falar sobre tributo? Desoneração. E o que vai fazer essa palavra hora aqui? O que a gente pode inferir daí? Que é o momento de fazer o quê? De desonerar os tributos. É o que está dizendo esse trecho, não é um editorial completo, deve ter sido editado no momento da prova. Então, gente, o título serve para isso, para a gente saber qual é o assunto e qual é o tema desse texto. Porque muitas vezes eles vão nos perguntar qual é a ideia central, e a ideia central vai estar no título. Então, mesmo sem ler, não é que vocês não pelo amor de Deus, tem de ler. Mas mesmo que vocês não lessem o texto, ou lessem meio correndo, assim, porque está faltando tempo, iam chegar à ideia central. Agora sim, vira a página comigo, por favor. Aí falei do título, falei do enunciado, e olha em azul aí na página 6, gente, está destacado. Qual é a resposta correta? É a paráfrase mais completa do texto. Vamos ao enunciado. Assinale o resumo que retoma com fidelidade todas as ideias principais do texto. Todas as ideias principais do texto, destaquem comigo, por favor, esse trecho do enunciado. Vocês acham que todas as ideias principais do texto estão centradas em um trecho específico do texto ou estão diluídas ao longo do texto? Diluídas, porque a gente tem o texto aqui. Então, essa prática aqui, é esse procedimento que a gente vai fazer. Agora eu pergunto, vocês respondem, tá? Vamos destacar juntos as palavras-chave. Aí depois vocês buscam no texto. Letra A. Ah, mas eu não li o texto ainda. Calma, a gente vai só ver as palavras-chave. O governo tem incluído a desoneração tributária nos pacotes de estímulo ao consumo.
O que vocês destacariam aí comigo? Oi, pacote de estímulo ao consumo, né, boneca? Porque é o resto, o consumo é o, né, pacotes de quê? De estímulo, outro nome ao consumo é o pedacinho dele, é um complemento nominal. Então, pacotes de estímulo ao consumo. Tá. O que mais? Só? Ui. Desoneração tributária. Ótimo. O que mais? Turminha, quem é que vai fazer isso? Sujeito é sempre importante. Governo. Então, governo, desoneração tributária, pacotes de estímulo ao consumo. Vamos para a segunda. Eu sempre faço assim, eu leio linha por linha, tá? Deixando implícito que a alta dos tributos remonta ao início do Plano Real. O que a gente vai destacar aí? Oi? Alta dos tributos, perfeito. O que mais? Oi? Entendi tudo. Hã? Plano Real. Início, né? Lindo, porque é o substantivo. Início do Plano Real. Então, alta dos tributos, início do Plano Real. Tem outra palavra super importante aí. Vamos lá. Implícito. Temos as palavras-chave. Procurem no texto e vejam se vocês acham isso aqui. Quer fazer junto ainda ou faz sozinho? É uma pergunta. É junto ou sozinho? Sozinho, tá. Obrigada, querido.